seu amor de pão. Ó, de pai. E, gente, uma coisa, às vezes eu fico pensando, sabe? A vida ela é tão cheia de, assim, tumultos, coisas boas, desesperos, em outros momentos esperanças, né? Mas tem uma coisa que... Tem alguma dimensão da sua vida que você diz assim, eu estou precisando repensar, Dalcides? Deixa eu fazer uma pergunta hoje para você, então. Quando um parente pede dinheiro emprestado, o que é que você faz? Ai. Eu tenho 3 respostas aí, ó. Empresto sem problemas, confio que vai pagar. Letra B, analiso a situação antes de decidir se empresto. Ou a letra C, prefiro não emprestar para evitar problemas. Participa junto comigo, tá? dalcides@redevida.com.br. Eu quero saber sua opinião. Um parente pede dinheiro emprestado. Qual que é a sua atitude? Então, você vai participando, vai escrevendo para mim, dalcides@redevida.com.br, desse jeitinho que está aparecendo agora aqui, ó, na tela da Rede Vida. Tá só começando, ao vivo para todo o Brasil. Vem comigo, vamos lá, vai! Eu quero apresentar para você algo maravilhoso. Gente, quando eu falo de creatina sênior, eu estou falando de um produto que está entre os mais vendidos da televisão brasileira. Eu quero que você volte a ter energia, que você volte a ter disposição, qualidade de vida. Essa creatina é um suplemento natural, recomendado por médicos e cientistas do mundo inteiro. Por que é que ela é tão especial? Vai melhorar os seus músculos, vai manter os seus músculos, vai intensificar o seu equilíbrio. Por quê? Se a gente, ao passar do tempo vai perdendo músculo, a gente vai perdendo também a nossa noção de equilíbrio. Por isso que vem junto um certo cansaço, subiu uma escadinha, você já está reclamando, você que se sente fraca para caminhar, ô Dalcides, eu não consigo carregar uma sacola, Dalcides, eu não consigo levantar da cama sozinha, você está sem músculos, é por isso, já passou muito tempo, por exemplo, deitada, passou muito tempo sem fazer nenhum exercício, sem fazer nenhuma caminhada, claro que tudo isso vai definhando os seus músculos, vai diminuindo os seus músculos, enfraquecendo os seus músculos. Esta creatina sênior da Eleve é pureza máxima. Por isso que você pega o telefone e liga 0800 024 6910. Nós estamos aí em passagem, né, de feriado, meio de feriado. Aí você fala assim, ô Dalcides, mas são dias especiais para mim porque eu estou mais tranquila. E é por isso que eu estou falando para você que nós vamos fazer uma promoção especial com 85% de desconto, porque nós queremos que você esteja participando dessa grande promoção. 0800 024 6910. Eu quero fazer tudo em 12 vezes, parcelinhas pequenininhas. Aí você que está me acompanhando agora, se diz assim, ô Dalcides, eu queria também assim algum presente. Eu vou te dar um presente lindo, tá? Que é esse aqui, ó. É o aspirador, mini aspirador, tá? Para limpar aqueles cantinhos mais difíceis da casa, para alcançar aquelas frestas que em geral a mão da gente não consegue. Os estofados, Dalcides, o carro do meu papai, pronto, o carro do seu papai. Ou então, Dalcides, a minha prateleira, meus armários, já não consigo muito mais ficar fazendo aquela limpeza. Pronto, o mini aspirador vai limpar tudinho, vai deixar tudo bonito para você. Agora, esse mini aspirador é um presente meu para você. Você vai ligar agora, você vai adquirir creatina sênior, você vai adquirir com 85% de desconto e, sendo 85% de desconto, você vai ter a alegria de poder tranquilamente comprar o produto que você mais deseja. A creatina hoje é um dos produtos que as pessoas mais desejam. Sabe por que isso, minha gente? Porque a creatina está sendo descoberta, a importância da creatina. Esse produto, por exemplo, tem registro da Anvisa, registro no Ministério da Saúde. Então, eu sei que eu estou falando de coisa boa, eu sei que eu estou falando de um produto que vai te ajudar no dia a dia a ter mais músculo, a ter mais disposição, a ter mais energia, e isso tudo é qualidade de vida. Eu realmente quero o seu bem, viu? E é por isso que eu mostro aqui aquilo que vai mudar o seu dia a dia. 0800 024 6910. Pegou o telefone, ligou agora, tem uma equipe preparada. Mas Dalcides, estamos aqui, ó, nesses dias mais diferentes aí por causa do feriado e tudo mais. Não tem problema. A equipe está lá, pronta para te atender. Você pegou o telefone e ligou 0800 024 6910. Nós vamos atender você, mandar com frete grátis para qualquer parte do Brasil, dar de presente o mini aspirador que eu já preparei para você, mas acima de tudo eu quero que você faça a mistura
todos os dias dessa forma aqui, minha gente. Pega um scoop e mistura num pouquinho de água. Pronto. É dessa forma aqui, ó. Ele é meio azulzinho porque tem microalgas, tá? Então pegou o telefone, ligou agora, 0800 024 6910. Eu quero essa creatina aí que o Dalcides está anunciando. Eu quero ter mais músculos, eu quero ter mais independência, quero fazer minhas coisinhas com mais autonomia. Para isso você precisa de um organismo que corresponde a tudo isso. Para isso você precisa de creatina sênior. 0800 024 6910, volto a dizer, tem registro da Anvisa e registro no Ministério da Saúde. Estou tranquilo de anunciar a creatina que vai te dar qualidade de vida. Vai lá, liga agora. Eu sempre gosto de trazer a palavra de Deus e ao mesmo tempo fazer com que essa palavra seja vida na minha vida. Agora em tela cheia eu vou colocar qual é o texto escolhido para hoje. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Confia de todo o coração no Senhor. Ô gente, tem momentos na vida em que tudo parece incerto, não tem? Você reza, você espera, mas você não entende o que Deus está fazendo. É como se tivesse um nevoeiro e aí você não enxerga direito o caminho. Você precisa ser prudente. Aí vem a palavra de Deus e diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Cuidado, porque às vezes a gente vai ficando mais seguro na vida e é ali que o problema acontece. Porque quando eu deixo de acreditar que Deus está comigo, eu tento resolver todas as coisas sozinhos, talvez aí vem a falta de sabedoria, aí vem aquele momento de turbulência. Eu não sei se você já percebeu, mas quanto mais você tenta controlar tudo, mais você se angustia. Às vezes, o que Deus quer é tomar conta dessa situação, é me ajudar. E eu, muitas vezes, faço de tudo para evitar que Ele esteja no comando. Quando eu apressadamente quero ter o controle das coisas, quando eu apressadamente quero dizer para Deus como é que Ele deve agir e o que Ele deve fazer. E é claro que tudo isso vai me deixando inseguro, porque eu sei da minha pouca capacidade. Diante de Deus eu não sou nada, eu sou um pontinho. E se eu não tomar cuidado, a minha prepotência, se eu não tomar cuidado, o meu orgulho, a minha soberba, vai me enganando. Por isso que quando você abre o livro do Gênesis, a primeira coisa que você vê é um casal. E esse casal, ele está se deixando levar por uma serpente. Claro que existe um sentido simbólico nisso tudo, né? Tem pessoas que agem na vida da gente como serpentes. Aqueles que tentam nos enganar, tentam nos desviar do caminho certo. Por isso que hoje é um dia de deixar ser conduzido por Deus. Deixar ser amado por Deus. Deixar ser levado por Deus. E a palavra de Deus, ela é muito clara. Enquanto você for pela sua ideia, enquanto você for pelo seu modo de pensar, cuidado. Por isso, entre em oração, peça a Deus a iluminação necessária. Por isso que muitas vezes também eu me coloco em oração e digo: Senhor, me ajuda. Vinde, Espírito Santo, vinde iluminar os meus caminhos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, para que seja feita a tua vontade e não a minha. Senhor, o Senhor é aquele que me dá a segurança que eu preciso, a esperança que eu preciso. E eu quero rezar com você. Diga comigo assim: Senhor, hoje eu quero confiar de todo o meu coração. Entrego a Ti tudo o que eu não entendo, o que eu não consigo resolver,
o que só o teu amor pode curar. Ensina-me a descansar em Ti, a esperar em silêncio e acreditar que os Teus caminhos são sempre perfeitos. Restaura-me, ampara-me, guia-me. Senhor meu Deus, vinde em meu socorro. Amém. Confia no Senhor, que Ele te guiará. Deus, a minha vida, a minha fé está em Ti. Tua força me sustenta, Teus braços que me erguem, confia. Daqui a pouco eu vou ver algumas respostas que estão chegando. Quando um parente pede dinheiro emprestado, o que é que você faz? Algumas opções, está aí em tela cheia agora para todo o Brasil. Quando um parente pede dinheiro emprestado, empresta sem problemas, confio que vai pagar, analiso a situação antes de decidir se empresto, prefiro não emprestar para evitar problemas, como que é a sua atitude? Eu vou ainda nesse programa fazer uma reflexão sobre isso, mas eu quero a sua participação, entra em contato comigo. Vai participando, vai me mandando as respostas. Daqui a pouco eu já vou ler algumas dessas respostas. Mas agora vem comigo. Sim! Eita! É isso aí, ó. E nós estamos aqui na nossa festa, porque tem gente que tá hoje de pé pra cima, ai, tranquilo. Que delícia! Aproveite sereno, muito. Aproveite seu feriado. Às vezes a família tá toda reunida, feriadão acontecendo aí, gente. E aí você fala assim, poxa, você sabe que eu passei o maior aperto agora que chegou uma turma aqui em casa, não tinha panela o suficiente, gente. Como assim? Vamos mudar isso a partir de agora? Agora. 0800 222 0102. Até porque, Dal, estamos de plantão. A Golden Lux vai ter o maior prazer em te atender agora. Pode ligar agora mesmo, tá? Pra você ter esse conjunto de panelas que é sensacional. Além de lindas, são extremamente competentes e cuidam da nossa saúde, sim. Como assim, Simone? Dalcides, não precisa colocar uma gota sequer de gordura, a não ser que você queira. Necessidade não há, gente. Nós temos o antiaderente mais poderoso do mundo, que é o alemão. E são quantas camadas, meu amigo, desse antiaderente? São 6 camadas de antiaderente. Tá aqui, minha gente. E ó, é o antiaderente, esse dourado, tá? É de altíssima qualidade, nada se solta. Nada. Então, você vai ter aqui algo que você vai cuidar todos os dias também, usando aquela parte amarela da buchinha, de tal forma que não agride, tá? Outra coisa importante, nós temos aqui esse fundo que nós chamamos de fundo infinito. Isso. Por que isso aqui faz diferença? Distribui o calor por igual na panela, então não tem aquele negócio de você ficar procurando qual é o lado que grelha mais, né? Eu sei que já aconteceu isso com você, porque já aconteceu comigo também. Só que o que é interessante, além disso, retém 3 vezes mais o calor do que panelas comuns, ou seja, tempo no preparo é muito mais rápido e economia, porque aí você gasta menos gás ou menos luz, porque vai nos 2 fogões. Ó, nós temos um VT que ensina você a usar. E você vai vendo também que tem nas cores pretas, preta e também vermelho. Então você vai escolher qual cor você quer. Importante é o seguinte, hoje é um dia para você falar assim, eu mereço, eu vou começar a usar essas panelas aqui. Ô, Dalcides, estão respondendo aquilo que eu estava buscando mesmo. Então, 0800 222 0102 são as panelas alemãs Golden Lux. Olha só. Agora, vai. Diga adeus às panelas que grudam e aos alimentos encharcados de óleo. Com as panelas Golden Lux, você pode cozinhar sem óleo. Tecnologia alemã de ponta com superfície antiaderente de última geração. Fáceis de limpar, não grudam e não queimam. As panelas Golden Lux garantem uma experiência de culinária sem esforço. Ligue agora mesmo no 0800 222 0102 e comece a fazer refeições mais saudáveis, sem grudar e sem comprometer o sabor e a textura do seu prato. Com um design inovador que garante uma distribuição uniforme de calor, mantendo a temperatura ideal para cozinhar seus pratos com perfeição. Chega de acidentes na cozinha. Com suas alças frias, você terá um manuseio seguro e confortável. Transforme sua cozinha com uma revolução na culinária moderna. Ligue agora no 0800 222 0102 e garanta já o seu kit de panelas Golden Lux. E tem promoção para feriado. Vamos lá, qual vai ser? Ó, Dal, 80% de desconto. Mas, gente, para aproveitar tem que ligar agora. Além desses 80, você ainda vai poder dividir no cartão de crédito, boleto bancário, frete grátis para todo o Brasil e vários presentes. A nossa frigideira, conjunto de espátulas e esse conjunto de facas que é sensacional e é um presente ao carinho da Golden Lux. Para aproveitar tudo isso é fácil. Aproveite que estamos de plantão. 80% de desconto
desconto, gente. É pegar a oportunidade assim, ó, correndo. Ó, esse presente aqui é maravilhoso, você viu ali, eu né? amo. A criançadinha, tudo fazendo hamburguinho. 0800 222 0102. É isso, obrigada. Obrigado, filha. Vai lá, força, vai. Já tem resposta chegando, hein? De várias partes do nosso Brasil. Vamos lá. Quais são as respostas que estão chegando? Coloca na tela para mim. A Carla Regina Dalcides, boa tarde. Sobre a enquete, minha resposta é letra C. Mandar um abraço para minha mãe Raquel. Reza por nós. Assistimos todas as partes do seu programa. Que linda! Claro que eu rezo por vocês. Raquel, um beijo. Carla, esse abraço ó, com todo o amor do meu coração, meu anjo bom. Ó, a Carla então já me disse, a letra C, o que é mesmo a letra C? Coloca de novo a letra A, a letra B e a letra C. A letra C, o que é a letra C? A letra C é prefiro não emprestar para evitar problemas. Ah, tá certo. Olha aí. Vamos ver o que mais. Vai lá, coloca mais recadinho, vai lá. Agora, a Érica, prefiro não emprestar para não ter problemas futuros. Opa, tem mais gente, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos orientar o nosso Renato. O Renato me escreveu, está sobrecarregado no trabalho e eu ainda nesse programa vou deixar a minha resposta sobre essas possibilidades. O que a gente deve fazer ou não. Ou alguns conselhos, né? Que a vida foi me dando também possibilidade de aprender. Daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês. Vem cá, coloca aqui, vai lá. Ultimamente, tenho me sentido muito pressionado no trabalho e isso tem afetado o meu humor em casa. Chego cansado, sem paciência e percebo que acabo me afastando da minha família. Minha esposa já comentou que estou diferente e isso me preocupa. Às vezes sinto que estou carregando tudo sozinho e não sei como equilibrar as coisas. Renato. Ó, tem uma diferença entre estar em casa e estar presente em casa. Às vezes o corpo da gente chega à casa, mas a mente está lá no trabalho, por exemplo. Está nas preocupações, nas cobranças. É claro que isso vai criando uma distância silenciosa. A família percebe, mesmo que ninguém fale nada, a família percebe. Então, estar presente não é fazer algo grandioso. Estar inteiro nos pequenos momentos, é isso que faz a diferença, gente. É sentar e realmente ouvir a sua esposa, por exemplo. Sem ficar pensando em outra coisa, mexendo no seu celular. É dar atenção, mesmo que eu tenho pouco tempo, mas eu vou estar inteiro aqui. Você sabe que quando você está falando com alguém, se olhar essa pessoa nos olhos, faz toda a diferença? Você sabe que às vezes a nossa comunicação não é boa? Às vezes a gente passa uma ideia de assim, estar indiferente à situação, não estar vivendo intensamente aquele momento e a outra pessoa vai se sentindo deixada de lado. Então não é uma questão de quantidade de tempo. Eu só aprendi isso, minha gente, está fazendo 5 ou 6 anos. Qualidade do coração, isso que é tão importante. Você sabe, por que eu descobri isso? Porque, às vezes, a gente fica tentando privilegiar, assim, esse feriado eu vou ter, assim, mais tempo, então eu vou ficar com a minha família. Você pode se distrair com tantas coisas, passou o feriado e você não se dedicou. Então, quando eu falo aqui de qualidade do coração, de qualidade dos laços, é muito mais profundo do que a qualidade do cronômetro, do relógio. Uma coisa é, eu fico um tempo razoável. Isso vale para tudo, viu, gente? Vai fazer uma visita para sua vovó. Dalcides, eu vou lá, mas assim, eu fiquei só alguns minutos. Você ficou alguns minutos, mas você ficou inteiro com ela. Você deu atenção, olhou nos olhos dela. Pode ter certeza que essa visita marcou. Se você passa e fica horas e horas, mas em nenhum momento você se interessou pela história dela, em nenhum momento você demonstrou que você estava em sintonia com ela, inclusive olhando para ela, fazendo alguma menção àquilo que ela estava vestindo, ou alguma coisa que ela fez, ou que ela disse, e você então dizer, olha, isso aqui que a senhora falou, que coisa bonita. Hoje eu quero te ensinar, nessa
tarde de segunda-feira, eu quero te ensinar uma coisa preciosa. Não é o tempo de relógio que você fica ao lado de alguém que faz esse estar ao lado especial. O que faz estar ao lado de alguém e ser especial é a quantidade de afeto que você coloca nesses instantes que você esteve ao lado de alguém. Se você passar a usar isso como regra, pode ter certeza que eu estou te ensinando hoje uma das coisas mais eficientes para a gente marcar a vida das pessoas, mesmo que seja de uma forma rápida. Vem comigo. Fala, Guilherme. Fala, Dalcides, tudo gente, bem? Nós estamos nos dias especiais aí, talvez você esteja mais tranquilo na sua casa. Dalcides, é verdade, estou aqui acompanhando o programa. Tem muita gente nova acompanhando hoje o programa, porque está de feriado, emenda de feriado, todas essas coisas legais aí. 0800 591 1101, magnésio é da Joy. É isso mesmo, e olha, é um prazer enorme anunciar a nova fase da Joy Suplementos. Pensando em praticidade, segurança e meio ambiente. Olha... Foi lançamento agora nesses dias e eu tô vendo aqui, tá fazendo o maior sucesso. Olha a beleza dos frascos, meu Deus do céu. A turma deve estar perguntando, nossa, mudou alguma coisa? É o mesmo suplemento, é o mesmo magnésio, aquele que você conhece, o mais vendido e o mais completo do mercado. Pensando em praticidade e segurança, Dalcides, me ajuda aqui abrindo, ó. Agora, ó. Começa pela tampa com 2 vedações, agora tem uma vedação interna e uma rosqueável também. Então, segurança, criançada, tal, que tá em casa, pode ficar tranquilo que aqui nós temos um suplemento seguro também na embalagem. E essa questão também do transporte, muitas vezes as pessoas não fechavam direito, na mala abria e as cápsulas saíram. Perfeito. A umidade também, por ser cápsula soft gel, se entrasse umidade, ela acabava estragando. Então a Joy, pensando em você, pensando nisso, uma nova embalagem, uma nova tampa para rosquear. E pensando também em sustentabilidade, viu, gente? Isso aqui é futuro. É a Joy, liga, a Joy traz inovação. Eu tenho o maior orgulho de estar junto da Joy. Minha gente, eu estou falando de um produto que eu uso todos os dias e meu médico do coração me disse assim, ô Dalcides, você toma seu remedinho para baixar a sua pressão, mas você tem que tomar também todos os dias magnésio. Gente, é impressionante. O magnésio associado ao remedinho de pressão faz com que o remedinho de pressão ele seja tão bom e tão eficaz, nível de qualidade lá em cima. Então eu estou falando de um produto que eu uso, que eu conheço, está aqui, ó, a demonstração que eu uso, ó. Perfeito. E olha, outra questão aqui muito interessante. O Dalcides comentou do meio ambiente. Essa embalagem tem menos plástico, pensando em nós, na população e também no meio ambiente, ou seja, uma embalagem mais sustentável. E olha, você vai ver aqui, ó, o selo original. É isso mesmo. Sabe por quê? Você chega lá na farmácia, tem um monte de magnésio. Você vai ver lá. Mas o mais completo, o melhor do mercado qualquer, é o da Joy. Então você já vê a diferença pela essa nova embalagem e por esse selo original também, Dalcides. Ó, eu gosto de falar sempre isso aqui. Tem muito mesmo magnésio por aí. Mas, gente, nós vivemos num país onde o solo não ajuda, porque nós não temos abundância de magnésio no nosso solo. Por isso que nós temos que repor. Agora, não é qualquer magnésio. Aquele que eu uso, aquele que eu vejo o resultado, aquele que me tirou as dores. Gente, eu era um velho. 10 anos atrás, 14 anos atrás, quando eu comecei a usar o magnésio da Joy, eu tinha dificuldade, era dor aqui, dor ali. As dores vão embora, é impressionante. Gente, inflamações como hipertensão, diabetes, dores musculares. Aí você fala, Dalcides, mas vai ajudar? Eu tô dando a minha palavra para você. Para eu trazer um produto aqui no meu programa, eu tenho que confiar muito. O que mais eu tenho? Credibilidade. E é isso que eu quero dizer para você. Pode adquirir o magnésio da Joy, porque nesse eu confio, é esse que eu uso. Perfeito, Dal. E olha, aproveitando esse período aqui de lançamento do novo visual, mantendo toda essa qualidade do produto que o Dalcides comentou, a gente trouxe aqui uma promoção especial. E além da promoção, tem presentes e facilidade de pagamento. Vamos começar então por eles anotando esse número. Anota não, já sai ligando, porque eu separei esse combo para 100 pessoas. 0800 591 1101. Eu falei 100 pessoas. Hoje é o seguinte, hoje é um massageador elétrico e tem também 3 suplementos aqui, ó, na bancada, para você escolher. As 100 primeiras pessoas que ligarem podem escolher, que é o nosso seca-barriga, tem a vitamina D e também tem o cálcio. Liga lá e escolhe, que você vai ganhar também esse massageador, vai ganhar esse massageador e também os 60%. Ô, gente, como era mesmo? Dona Lourdes, o que mesmo? Dona Lourdes foi a última. Dona Lourdes Pacheco lá. A Dona Lourdes falou assim, ô Dalcides, você acredita que eu tô usando? Tá fazendo um bem, meu filho. Gente, quer dar testemunho de quanto tá resolvendo para você? 0800 591
1101. Tô dando a minha palavra. Hoje é um dia especial. O pessoal tá lá, hein? Trabalhando, atendendo. Pegou o telefone, ligou agora. Eu estou indicando o melhor suplemento que existe, é o magnésio da Joy. É isso mesmo, lembrando, feriado, emenda de feriado, estamos trabalhando. O call center tá esperando você. 0800 591 1101. Obrigado, filho. Vai lá. Quando a gente fala sobre a vida dos santos, conhecer a história dos santos, é fundamental para a gente entender não apenas a fé, mas a cultura, os valores, as tradições que se formaram ao longo do tempo. Hoje eu quero que você conheça um pouquinho da história de Santo Antônio, um dos mais conhecidos e queridos santos da Igreja Católica. E você vai descobrir, no meio da vida, da sua história, do seu dia a dia, das suas atividades, também aquilo que pode inspirar o seu dia a dia, as suas atitudes, a sua vida. Vem comigo, vamos lá, vai. Tem gente que escuta o nome Santo Antônio e já pensa em casamento. Mas antes de ser o santo dos noivos, ele foi um homem apaixonado por Deus. Nasceu em Lisboa, Portugal, no final do século XII. Mas foi em Pádua, na Itália, que viveu boa parte da sua missão. Por isso, é conhecido como Santo Antônio de Pádua. Inteligente, simples e cheio de compaixão, Antônio encantava não só pelas palavras, mas pela forma como vivia o que pregava. Ajudava os pobres, defendia os fracos e era conhecido como o martelo dos hereges, porque combatia o erro, mas sem perder a doçura. E por que é o santo casamenteiro? Dizem que certa vez uma jovem pobre pediu ajuda para conseguir se casar. Santo Antônio, então, entregou a ela um bilhete e, junto, uma moeda. O homem que recebeu o bilhete ficou tão tocado que deu o dote à moça. E o casamento aconteceu. Foi aí que nasceu a fama. Santo Antônio abençoa quem busca um amor verdadeiro. E o pão de Santo Antônio? Durante sua vida, ele sempre se preocupou com os mais pobres. Depois da sua morte, uma mulher fez uma promessa. Se conseguisse a graça que tanto pedia, doaria pães aos necessitados em seu nome. A graça veio e a tradição do pão de Santo Antônio se espalhou pelo mundo. Hoje é símbolo de fé e partilha. Santo Antônio conheceu São Francisco ainda jovem, tornou-se frade franciscano e viveu profundamente o carisma da humildade e da pobreza, exatamente como Francisco ensinava. Santo Antônio faleceu em 13 de junho de 1231, aos 36 anos de idade. Mas a sua vida foi tão intensa, tão cheia de frutos, que menos de um ano depois já era santo reconhecido pela Igreja. Foi canonizado em 1232, um sinal claro de que a fé vivida com verdade ecoa no céu. Deixa eu te dizer algumas coisas. Um jovem que mudou de caminho. Como assim? Santo Antônio nasceu em Lisboa, numa família boa, numa família estruturada, com um futuro garantido, tinha tudo para levar uma vida confortável. Mas, de repente, ele abriu mão do prestígio, da segurança, para seguir um caminho maior. Segunda coisa, um coração que escutava a dor dos outros. Por que isso é importante? A gente está vivendo num mundo onde as pessoas estão muito indiferentes. Ele também vivia numa situação em que aqueles que tinham mais bens, mais condições, eram indiferentes aos que passavam necessidades. Então, o conhecimento enorme da Bíblia é um amor concreto pelos pobres, pelos doentes, pelos injustiçados. Ele pregava para multidões, mas nunca perdeu o olhar naqueles que mais sofriam, para quem estava à margem. No fundo, gente, é o que toca, sabe, assim, quando eu leio sobre Santo Antônio, é perceber, assim, a bondade desse coração. Um homem que procurava levar remédio para quem precisava, uma palavra de perdão para quem precisava, que procurava levar a esperança aos corações derrotados. Como é essa história do sermão aos peixes quando ninguém escutava?
A tradição conta que, lá no lugarejo onde ele vivia, um grupo de hereges não queria ouvir Santo Antônio, zombava dele, fechava o coração. Então, um gesto profético, ele vai até o mar e ele começa a pregar para os peixes. E os peixes se aproximam da margem como se escutassem atentamente a palavra de Deus. Que imagem forte, né, para os nossos tempos. Quantas vezes você fala e você diz assim, ô Dalcides, parece que ninguém está ouvindo. Eu estou falando aqui dentro da minha casa, parece que ninguém me dá atenção. Continua falando, continua falando. Santo Antônio fez essa experiência. E minha gente, quando a gente fala de Santo Antônio, eu estou falando assim de um santo que tinha tudo para viver um outro estilo de vida. Mas ele decide fazer tudo pelo seu Deus. Casamenteiro das causas perdidas, das causas difíceis. Você sabe que na devoção popular, Santo Antônio ganhou muitos títulos, né? Protetor dos pobres, dos viajantes, dos marinheiros, daqueles que estão em perigo. E em Portugal e no Brasil, ele é celebrado também como Santo do Amor. E eu já vi muita gente recorrendo a Santo Antônio e pedindo, Santo Antônio, me ajuda, eu estou precisando, Santo Antônio. E essa devoção nasceu de uma curiosidade interessante, né? De uma história em que um noviço pegou o livro de orações de Santo Antônio e se afastou. E depois, tocado pela graça, devolveu o livro. A partir daí, o povo começou a pedir, Santo Antônio, me ajuda a encontrar aquilo que eu perdi. Santo Antônio, me ajuda a encontrar aquilo que eu perdi. E aí, então, foi se tornando conhecido Santo Antônio como o santo das coisas que a gente perde, né? Gente, tem 1000 formas de se falar sobre Santo Antônio. O convite hoje é simples. Peça a graça de não perder a fé, de não perder a esperança, de não perder o amor. Não se deixe levar por aquilo que vai endurecendo o coração, por aquilo que vai tornando o seu coração mesquinho, pequeno. Que a graça de Deus, pela intercessão de Santo Antônio, esteja sobre você, sobre aqueles que você ama. Santo Antônio, rogai por nós. Santo Antônio, eu creio, confio, espero. Pede ao menino Deus, por mim, pela minha família. Santo Antônio, rogai por nós. Amém. Que a bênção venha sobre minha casa. Como posso esperar que meus sonhos e meus planos aconteçam? Você vai sentir uma paz, uma serenidade, uma calma. É a graça de Deus chegando aos nossos corações. Vem comigo. Sim, Dalcides! Ó, nada de descanso não, filha. Estamos aqui firme e forte. E o pessoal da Top Term também. Vamos lá. Também, inclusive, ó, Ótimo. estamos de plantão. Por favor, gente, faça isso por você, pela sua saúde, por nós aqui, eu e Dalcides. E ligue já para nossa Top Term. Tá bem grandão aqui o número, ó, 0800 770 6977. Boa. Sim, nossa equipe está lá agora, neste exato momento, aguardando a sua ligação. Por quê, Dal? O que o pessoal que está nos assistindo vai se beneficiar em ligar para a Top Term? Vai ter o melhor suplemento, o nosso ácido graxo essencial, o nosso ômega 3, Ó, né? o ômega 3 que está no mercado há mais de 30 anos. Verdade, Eu Dal. utilizo há 15 anos todos os dias. Minha gente, é impressionante. A gente começa a usar, a gente começa a fazer exames e os exames vão dizendo assim, opa, ó os benefícios, as artérias estão limpinhas. Vai ganhando, Isso- vai ganhando estrelinha dourada, coraçãozinho. dourado. Aí você vê, mas por que isso é importante? Para evitar, por exemplo, um infarto, um AVC. sim. Então, você vai limpando as artérias e se limpa as artérias com ômega 3. É verdade, Dal. E olha, vamos além, tá? Além de desobstruir as principais veias e artérias de placas de gordura, o sangue fica oxigenado. Chega no nosso cérebro da maneira correta. Então, a parte cognitiva, que inclui aí memória, foco, concentração, também ganham com isso. Olha, eu costumo dizer assim, que você
ganha em longevidade, em qualidade de vida, devolvendo a você também mobilidade, sabe, autonomia, porque quem sofre com artrite, artrose e reumatismo sabe do que eu estou falando, gente. Aqui você tem um anti-inflamatório poderoso. O nosso ômega 3, ele é diferenciado de tudo que você já viu por aí, porque a gente sabe, né, Dal? Tem muita oferta por aí, mas aqui você não só pode, como deve confiar. O nosso ômega 3 é livre de metais pesados, é ultra purificado e, gente, nem é produzido aqui no Brasil. O nosso ômega 3 da Top Term vem sim da Noruega, o que faz total diferença. Faz diferença porque são as águas frias e profundas da Noruega que dão o nível de excelência para o ômega 3. Exatamente. Então você está comprando um ômega 3 de altíssima qualidade. Por isso que você vai sentir não só essa prevenção aí acontecendo, essa limpeza nas suas artérias, mas também a melhora do seu cérebro. Por quê? Você vai ter mais saúde cerebral, saúde cognitiva, você vai ter mais foco, mais concentração. Tudo isso vai te ajudar no dia a dia a ter mais qualidade de vida. E outra coisa, né, Dal, quando a gente fala da parte neurológica, a gente também fala de prevenção de doenças neurodegenerativas. Estamos falando em níveis de demências, como, por exemplo, Alzheimer, Parkinson. Gente, prevenir é a melhor condição. E por falar em melhor condição, hoje estamos de plantão com 50% de desconto, é a metade do preço. Você vai comprar seu kit, além disso, você ainda pode dividir em 12 vezes sem juros o seu cartão de crédito, frete grátis para todo o Brasil e sim, mandaremos presente para você o nosso relógio inteligente. Esse daqui, ó, é um carinho da Top Term para você, tá? E realmente, assim, ele tem inúmeros benefícios para controlar a sua saúde. Talvez na sua vida agitada, você chegue a uma conclusão. Ó, um período como esse, por exemplo, em que você está um pouquinho mais tranquilo, por causa do feriado, emenda de feriado, Alcides, hoje eu estou mais tranquilo, tal. 0800 770 6977. Nós vamos cuidar de você, nós vamos cuidar da sua saúde. Todos os nutricionistas que eu conheço, todos falam a mesma coisa. Precisa começar suplementando os níveis de ômega 3. Então, pegou o telefone, ligou agora, tem preço especial, 50% de desconto, ou seja, metade do preço e mais esse relógio maravilhoso, que é um verdadeiro enfermeiro que você vai ter aqui. Controlando níveis de oxigenação, quantos passos, quantas calorias você está perdendo. É muito legal. 0800 770 6977. E coloque mais Top Term na sua vida. Obrigado, filha. Vai lá, vai. Você sabe que o pessoal tá mandando mesmo, né, assim, respostas para cá. Quando um parente pede emprestado, o que é que você faz? Aqui, ó. Ô, Dalcides, meu conselheiro querido, eu empresto numa boa confiando que a pessoa vai pagar. Cabe à consciência desse familiar. Essa é a Adriana lá de Fortaleza, no Ceará. Tá bom? Muito bem. A Ivone, já emprestei, me deu muita dor de cabeça. Hoje não sobra mais para emprestar. Ivone, também tem razão. Gente, aqui não tem o certo ou o errado, tá? Mas eu queria fazer uma reflexão com você. A Bíblia nos ensina duas coisas que parecem opostas, mas que se completam. Primeira, um coração que não se fecha. Deus diz assim, não endureça o coração diante de um irmão que precisa. Então Jesus fala até em emprestar sem esperar nada em troca. Ou seja, o cristão não é chamado a virar as costas, nem a viver de braços cruzados. Mas a mesma palavra de Deus fala para a gente ser prudente, porque tem gente que abusa. Então diz que a dívida pode escravizar, que o prudente vê o perigo e se protege. Então, eu quero resumir da seguinte forma: generosidade sem dúvida nenhuma, mas ingenuidade não. Então, antes de responder, faça duas perguntas no seu coração. Se eu emprestar, eu coloco em risco o sustento da minha casa? Opa, a própria palavra de Deus diz que a gente não deve emprestar para os outros se por acaso isso vier a fazer falta naquilo que é o essencial. Se essa pessoa não pagar, isso vai encher o meu coração de mágoa? Se a resposta for sim, talvez o mais sábio seja ajudar de outra forma. Comprar o remédio, pagar uma conta, oferecer uma cesta, orientar, mas sem criar uma dívida que pode ferir essa relação. Então, eu pedi muito a luz do Espírito Santo para eu poder dizer para você, se você decidir emprestar, faça isso com liberdade interior. No seu coração, considere que esse dinheiro poderá não voltar,
Porque o único tipo de dívida que a Bíblia diz que nunca deve ficar atrasada é a dívida do amor. Em resumo, cuide bem da sua casa, sem culpa, não feche o seu coração para quem sofre e necessita, seja generoso, mas seja prudente, amor sempre com responsabilidade. E é assim que a gente entra também na forma como a gente lida com o dinheiro, sempre com responsabilidade. Dalcides, acho que vai dar confusão. Então, se você acha que vai dar confusão, não vai por esse caminho. Senhor, diante das situações da vida, como quando alguém próximo nos pede ajuda, me dá sabedoria para agir com equilíbrio, com amor. Quando um parente pede dinheiro emprestado, Senhor, ajuda-me a não agir pelo impulso, nem por egoísmo, mas ajuda-me a ter discernimento. Eu quero dar o passo certo, Senhor. Que nunca me falte empatia, mas que nunca me falte bom senso. Assim seja. Amém. Espírito Santo, repousa sobre nós. Cada situação é uma situação e você vai ter o discernimento certo para ajudar ou não, dependendo da situação e do momento que você está vivendo. Vem comigo. Eu quero apresentar para você algo maravilhoso. Gente, quando eu falo de creatina sênior, eu estou falando de um produto que está entre os mais vendidos da televisão brasileira. Eu quero que você volte a ter energia, que você volte a ter disposição, qualidade de vida. Essa creatina é um suplemento natural recomendado por médicos e cientistas do mundo inteiro. Por que é que ela é tão especial? Vai melhorar os seus músculos, vai manter os seus músculos, vai intensificar o seu equilíbrio. Por quê? Se a gente, ao passar do tempo, vai perdendo músculo, a gente vai perdendo também a nossa noção de equilíbrio. Por isso que vem junto um certo cansaço, subiu uma escadinha, você já está reclamando, você que se sente fraca para caminhar, Dalcides, eu não consigo carregar uma sacola, Dalcides, eu não consigo levantar da cama sozinha, você está sem músculos, é por isso, já passou muito tempo, por exemplo, deitada, passou muito tempo sem fazer nenhum exercício, sem fazer nenhuma caminhada, claro que tudo isso vai definhando os seus músculos, vai diminuindo os seus músculos, enfraquecendo os seus músculos. Esta creatina sênior da Eleve é pureza máxima. Por isso que você pega o telefone e liga 0800 024 6910. Nós estamos aí em passagem, né, de feriado, meio de feriado. Aí você fala assim, Dalcides, mas são dias especiais para mim porque eu estou mais tranquila. E é por isso que eu estou falando para você que nós vamos fazer uma promoção especial com 85% de desconto, porque nós queremos que você esteja participando dessa grande promoção. 0800 024 6910. Eu quero fazer tudo em 12 vezes, parcelinhas pequenininhas. Aí você que está me acompanhando agora, se diz assim, Dalcides, eu queria também assim algum presente. Eu vou te dar um presente lindo, tá? Que é esse aqui, é o aspirador, mini aspirador, tá? Para limpar aqueles cantinhos mais difíceis da casa, para alcançar aquelas frestas que em geral a mão da gente não consegue, os estofados, Dalcides, o carro do meu papai, pronto, o carro do seu papai, ou então, Dalcides, a minha prateleira, meus armários, já não consigo muito mais ficar fazendo aquela limpeza, pronto, o mini aspirador vai limpar tudinho, vai deixar tudo bonito para você. Agora, esse mini aspirador é um presente meu para você, você vai ligar agora, você vai adquirir creatina sênior, você vai adquirir com 85% de desconto e sendo 85% de desconto, você vai ter a alegria de poder tranquilamente comprar o produto que você mais deseja. A creatina hoje é um dos produtos que as pessoas mais desejam. Sabe por que isso, minha gente? Porque a creatina está sendo descoberta, a importância da creatina. Esse produto, por exemplo, tem registro da Anvisa, registro no Ministério da Saúde. Então, eu sei que eu estou falando de coisa boa, eu sei que eu estou falando de um produto que vai te ajudar no dia a dia a ter mais músculo, a ter mais disposição, a ter
ter mais energia e isso tudo é qualidade de vida. Eu realmente quero o seu bem, viu? E é por isso que eu mostro aqui aquilo que vai mudar o seu dia a dia. 0800 024 6910. Pegou o telefone, ligou agora, tem uma equipe preparada. Mas Dalcides, estamos aqui, ó, nesses dias mais diferentes aí por causa do feriado e tudo mais. Não tem problema. A equipe está lá pronta para te atender. Você pegou o telefone e ligou 0800 024 6910. Nós vamos atender você, mandar com frete grátis para qualquer parte do Brasil, dar de presente o mini aspirador que eu já preparei para você, mas acima de tudo eu quero que você faça a mistura todos os dias dessa forma aqui, minha gente. Pega um scoop e mistura num pouquinho de água. Pronto. É dessa forma aqui, ó. Ele é meio azulzinho porque tem microalgas, tá? Então pegou o telefone, ligou agora 0800 024 6910. Eu quero essa creatina aí que o Dalcides está anunciando. Eu quero ter mais músculos, eu quero ter mais independência, quero fazer minhas coisinhas com mais autonomia. Para isso você precisa de um organismo que corresponde a tudo isso. Para isso você precisa de creatina sênior. 0800 024 6910, volto a dizer, tem registro da Anvisa e registro no Ministério da Saúde. Estou tranquilo de anunciar a creatina que vai te dar qualidade de vida. Vai lá, liga agora. Eu queria só te dar um recado. Toda terça-feira, às 8h30 da noite, a gente tem Viva a Vida. E esse programa é sertanejo. E é um programa muito bonito. E eu quero que esse programa toque a alma, toque o coração de muita gente nesta terça-feira. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos. Tchau. Por onde você for, eu sigo com meu pensamento, sempre onde estiver, em minhas orações.